Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que Deus tenha abençoado o seu dia. Pessoal, eu estava separando algumas matérias, vendo algumas coisas, estava lendo e me deparei com dois artigos do Epoch Times impressionantes. Relatório de 92, 93 de Andrew Marshall previa o que está acontecendo agora. Entre 2020 e 2025, ele prevê um conflito bélico entre Estados Unidos e China, as duas maiores potências do mundo hoje. E isso é impressionante e assustador. Se você analisar os dois artigos, você vai ver que um foi publicado quando o presidente ainda era Donald Trump. Outro foi publicado recentemente. Eu vou colocar aqui na tela. Só antes de pôr na tela, eu queria pedir dois favores a vocês e eu vou procurar ser o mais rápido possível no vídeo, para não ficar muito longo, tá? Peço a você, primeiro link da descrição, página do Facebook, curta a página do Facebook, tá? Segundo link, é o curso que tá passando aqui, ó. Curso Turbo Binary. Você quer mudar de vida? Clica aí nesse link, tira todas as suas dúvidas e faça o curso, tá bem? Terceiro link da descrição, para você que quer trabalhar a partir da sua casa, uma renda auxiliar, uma renda principal, clica aí nesse curso, Home Office Lucrativo. É importantíssimo, tá? Cliquem aí. Além disso, eu peço a você, entre no canal do Telegram, pois esses artigos vão ser enviados lá, tá bem? Vamos pôr aqui na tela. Consequências dos Estados Unidos perderem a guerra para a China, parte 1, tá? Ele foi atualizado aqui ó, em 4/11/2021, tá bem? Em julho, o National Interest publicou um ensaio intitulado Os Estados Unidos podem perder a guerra para a China? Uma pergunta. Escrito por Kishore Mahbubani, um membro do Instituto de Pesquisa da Ásia e da Universidade Nacional de Singapura e ex-embaixador de Singapura na ONU. O ensaio enfoca a competição política, econômica, social China e Estados Unidos. E eu creio que nem fique mais só nesses ramos. Eu creio que o cultural também está bem acirrada aí, essa disputa entre as duas potências. Mahbubani começa com uma observação. Os americanos acreditam que a sociedade aberta como a América tem muitas vantagens naturais perante a autocracia da China. Ao assumir uma vantagem inerente, os americanos não podem nem mesmo conceber a possibilidade de perder para a China. Isso pode muito bem ser verdade, embora não da maneira como ele enquadra o problema. Discordo de vários dos pontos subsequentes de Mahbubani. Quem escreve esse artigo é Austin Bay, tá? Ele acredita que os Estados Unidos devem reintegrar sua economia à da China. E eu acho também que não devem. Assim como o Austin Bay, eu acho que não deve. Deve se distanciar cada vez mais. Claro, o comércio é benéfico, mas o excesso de confiança dos Estados Unidos em relação à China é um erro estratégico, que já foi cometido no passado, não pode voltar a ser cometido agora. O comércio justo não existe quando caprichos ditatoriais elaboram contratos e decisões judiciais. Às vezes, Pequim é retratada como relativamente benigna e incompreendida. Por vezes, é afirmado que os Estados Unidos podem se dar bem com a China, desde que isso não perturbe a ordem mundial. Perturbar é o trabalho de Pequim. Agora, veja só alguns eventos que ele vai listar aqui. A China invadiu a zona econômica marítima das Filipinas, tá? Veja a decisão do Tribunal de Arbitragem de Haia em 2016. O Vietnã tem enfrentado repetidamente sondas de perfuração chinesas e barcos da milícia marítima que invadem águas vietnamitas reconhecidas internacionalmente. Forças indianas e chinesas lutam no Himalaia desde 1962. Vocês vejam. Realmente, perturbar é um dos trabalhos de Pequim.
Americanos proeminentes têm contemplado a possibilidade de perder a competição econômica e política com a China, o que levaria, consequentemente, à perda de riqueza e influência diplomática. Mahbubani claramente despreza o ex-presidente Donald Trump. Talvez a sinalização de virtude do clube da faculdade o segue para uma verdade óbvia. Trump viu e ainda vê a possibilidade de derrota para a China. Ainda assim, o embaixador merece crédito por reconhecer a falha ao contemplar desconfortáveis futuros alternativos. Eu enquadro desta forma: a maioria do público americano e dos líderes nacionais ainda precisa pensar as consequências de perder uma grande guerra para a China. E eu digo, não só os americanos, tá? Não só os americanos. Brasileiros, argentinos, australianos, ingleses, europeus no geral, precisam contemplar essa possibilidade e ver as alternativas que o futuro reserva, se isso vier a acontecer, tá? É importantíssimo parar e pensar isso. Pense culturalmente, pense socialmente, pensem economicamente. Tudo isso deve ser muito bem pensado para você ver se é isso que você quer para o futuro, se é isso que você deseja, se é tão bom ficar tão complacente com o que vem ocorrendo no mundo, tá? O Pentágono concentra-se na dissuasão militar e, se isso falhar, na vitória em combate. Por 7 décadas, os estrategistas dos Estados Unidos e aliados conduziram jogos de guerra que examinaram resultados de um possível conflito no estreito, tá? Eu não posso falar a palavra aqui porque senão dá problema. Mas você está lendo aí onde é esse estreito. E em outros cenários no leste asiático. Na última década, várias simulações de guerra, de uma guerra de tiros no Oeste Pacífico e no litoral asiático, colocando os Estados Unidos e aliados contra a China. Ocasionalmente, as forças russas cooperaram com a China. O Pentágono reconheceu a realização de várias simulações sigilosas em 2020. Em março de 2021, o Yahoo News discutiu uma delas, uma simulação de guerra da Força Aérea dos Estados Unidos no período de 2030. O cenário começou com um ataque de uma arma biológica chinesa que destruiu bases e navios de guerra dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico. Um exercício militar chinês camuflou o desdobramento de uma força invasora massiva que lançou um ataque relâmpago à ilha, tá? Tá aqui de novo marcado. Mísseis chineses atingiram bases e navios de guerra dos Estados Unidos em toda a região. Vejam só, o que o tenente-general S. Clinton Rinot, da Força Aérea dos Estados Unidos, pontuou. Vejam só, abre aspas aí. A resposta definitiva aqui, ó, da simulação, se os militares dos Estados Unidos não mudarem de curso, é que vamos perder rápido. E acrescentou, ó, mais de uma década atrás, nossas simulações de guerra indicaram que os chineses estavam fazendo um bom trabalho ao investir em capacidades militares que fariam nosso modelo preferido de guerra expedicionária, onde impulsionamos as forças e operamos a partir de bases e santuários relativamente seguros, cada vez mais difícil. E é isso que a China vem fazendo. Veja os mísseis que são especiais para destruir porta-aviões, por exemplo. Então, os Estados Unidos não poderiam estar com os porta-aviões ao alcance desses mísseis. Os seus aviões não estariam ao alcance de atacar Pequim. Então, é um problema muito grande. Rinot não discutiu a perda dos Estados Unidos em navios, aviões ou mortos e feridos, tá? Ou capturados. Mas claramente os Estados Unidos perderam a campanha militar simulada. Se a China tomasse a ilha, então teria alcançado uma importante meta do Partido Comunista, com terríveis consequências militares, diplomáticas, econômicas e territoriais no mundo. É tolice acreditar que uma intensa guerra envolvendo a China e os Estados Unidos ficaria confinada ao Estreito de Taiwan. É o que eu venho falando.
Tá? Eu venho sempre falando aí. Uma guerra ali não vai ficar só naquela região. Ela vai se espalhar, um conflito mundial em potencial. Vai atingir mais países, vai ser uma coisa de louco. Tá bem? E terminaria com a perda. Eu dei uma escapadinha e falei da outra vez, mas vocês estão lendo aqui, tá? Nesse cenário, com os mísseis nesse cenário, os mísseis atingiram bases regionais dos Estados Unidos, ou seja, Japão, Coreia do Sul, Guam, talvez Austrália, Singapura e Havaí. Agora vejam só, no segundo aqui, ó. Consequências dos Estados Unidos perderem a guerra para a China, parte 2, tá? Ó. Em julho, o vice-ministro da Defesa do Japão, Yasuhide Nakayama, afirmou ao Instituto Hudson que a China e a Rússia poderiam lançar lançar de surpresa um ataque ao estilo Pearl Harbor, tá? No Pacífico. O Washington Examiner e a Reuters citaram Nakayama insistindo que os Estados Unidos e o Japão devem demonstrar a vontade de dissuadir a China e a Rússia, porque eles estão fazendo seus exercícios militares juntos. Eles realizam exercícios de Honolulu ao Japão, o que significa que a linha de proteção da América está indo para trás. Deixa eu só ver aqui. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, tá? Toda essa região aqui, ó, você tá vendo o cursor aí, pode ser afetada. Se eles tomarem aqui, logo eles vão tomar isso aqui, ó. Essa ilha aqui, para caminhar, para ocupar toda essa parte aqui, é a coisa mais fácil. Eles podem atacar aqui, certo? Onde os Estados Unidos têm base. Deixa eu só achar. E podem atacar aqui também. Vocês vão perceber que a distância é uma distância relativamente longa, mas eles podem atacar facilmente aqui. Eles já têm alcance para isso. Como eles podem atacar até aqui. E eles têm um pezinho vindo aqui, ó, para essa região. Eles invadem essas águas aqui, ó, certo? Águas das Filipinas. Todos eles têm tido problema. Aqui, ó, essa região do Vietnã. Eles invadem também. Então, eles estão cada vez mais expansivos. Ou seja, eles querem dominar todo esse aqui, ó. O mar da China Meridional, tá? Aqui também tem alguns problemas. Aqui o problema maior é esse aqui, ó. Que causa sérios problemas aqui, mas ele não tem força, a não ser que esse aqui apoie aqui. Aí teria força para atacar aqui, ó. E é um problema realmente. Eu me ponho no lugar, por exemplo, do primeiro-ministro japonês. Ele sabe que ele pode sofrer um ataque aqui. Até que ponto ele aguentaria, o Japão suportaria um ataque? Certo? É isso a primeira coisa a se perguntar. Quanto tempo levaria se eles quisessem, por exemplo, invadir aqui, ó, o sul do Japão? Quanto tempo eles levariam? Eu creio que seria rápido. Eu creio que o Japão sozinho não teria tempo hábil para responder a um ataque a essa região. E isso é importantíssimo, tá? Vocês entenderem, porque realmente é algo muito perigoso que está acontecendo. Nakayama afirmou que a China provavelmente terá a ilha como alvo, tá? Mas isso ameaça Okinawa, uma ilha japonesa com bases americanas. Os exercícios no meio do Pacífico demonstraram alvejar o Havaí e a costa oeste. Vejam só, a costa oeste dos Estados Unidos. Então ele não pode descartar um ataque ao Havaí, reprisando 1941, mas empregando o armamento do século 21. Em 41, o Japão também atacou as Filipinas e o sudeste da Ásia. Uma ofensiva estratégica multifacetada. Nakayama afirmou que o regime do presidente chinês Xi Jinping é como agressivo, tá? Pensamento e intenção. Então, acorde, temos que acordar. Isso são palavras do vice-ministro japonês.
Vejam só, não é qualquer pessoa falando. É o vice-ministro japonês falando. A China tem objetivos territoriais. A China quer avançar pela primeira cadeia de ilhas, sul do Japão até Bornéu, onde eu mostrei aqui para vocês, tá? Ó. Bornéu fica bem aqui, ó. Então eles querem vir daqui, do sul do Japão, até aqui. E eles têm capacidade militar para cobrir toda essa área. Isso é importantíssimo deixar claro e importante frisar, tá? Isso significa tomar a ilha. Tá aqui de novo, tá? A China também tem como alvo a segunda cadeia de ilhas da costa leste de Honshu, através de Guam até Nova Guiné. Guam é um território soberano dos Estados Unidos, como Califórnia e Vermont. A China comunista está conduzindo operações de preparação das forças armadas no campo de batalha, em 4 frentes. Vejam só. 4 frentes eles estão preparando, não é qualquer coisa. 3 delas no Pacífico. Número 1, no Himalaia, confrontando a Índia. Equipes chinesas avançam lentamente pelas estradas. Rotas de abastecimento para uma guerra subcontinental. Número 2, ilhas artificiais da China no mar da China Meridional, oeste do Pacífico. Avançam em direção a Singapura, Estreito de Malaca e Oceano Índico. Número 3, forças chinesas sondam rotineiramente os espaços aéreos e marítimos vizinhos. A investigação provoca principalmente a ilha aqui que eles querem tomar e o Japão. Número 4, diplomatas chineses buscam bases em todo o mundo, mas focam especialmente no Pacífico. Em 2019, Kiribati cortou relações diplomáticas com Taiwan. Falei. Agora a China pretende atualizar os campos de aviação de Kiribati, que está a 1.800 milhas do Havaí. Então vejam só como é importante prestar atenção. Ninguém prestaria atenção em Kiribati. Passa desapercebido realmente. Mas olha aí, mais um caindo nos laços chineses. Vão reformar as pistas, as bases aéreas, os campos de aviação. Para o quê? Para facilitar para eles. Vão ter postos, bases aéreas disponíveis para eles. Qual é o prazo para desencadear esta guerra? Veja só. Agora que é importantíssimo vocês prestarem atenção. Em 92, 93, o falecido diretor do Gabinete de Avaliação de Rede da Secretaria de Defesa, Andrew Marshall, deu aos seus consultores um experimento de pensamento a longo prazo. Como os Estados Unidos poderiam lutar em vencer uma guerra pela sobrevivência, vejam só, sobrevivência nacional, isso mesmo que você ouviu, pela sobrevivência nacional contra a China por volta de 2000 ou 2025. Sim, assustadoramente presciente. O que impede que uma guerra, tá, dessa ilha ou do Pacífico Ocidental com a China se transforme em uma guerra pela sobrevivência nacional? Nada. É por isso que a China deve ser dissuadida ou parada rapidamente se atacar a ilha aqui, ó, em questão. E nós estamos avisando, eles estão preparando a invasão. Eles já cogitaram tomar as Ilhas Prata, que pertencem a esse país aqui, certo? Já cogitaram isso e estão preparando. Então é importante. O último vídeo que eu fiz eu falei sobre isso. 3 fatores sugerem que a China pode atacar em 2023 ou no ano eleitoral de 2024. Número 1. O governo atual, vocês estão lendo aí de quem, tá? Do João, é incompetente. Seu desastre no Afeganistão criou sérias preocupações sobre a confiabilidade dos Estados Unidos. Número 2. A separação corrói a vontade do público americano de resistir. Um exemplo polêmico: panaceias de clube de professores
que enfraquecem a moral com a teoria crítica. Não posso falar também, mas eles estão lendo aí. Sendo imposta aos militares, tá? Vejam só. A vontade é importante. O teórico estratégico prussiano Karl von Clausewitz chamou de guerra de choque de vontades. Número 3. Os Estados Unidos não têm um contra-ataque imediato para a estratégia de anti-acesso, negação diária da China, o que ameaça os grupos de batalha em porta-aviões dos Estados Unidos com a destruição à medida que se movem para o Pacífico Ocidental. A Marinha dos Estados Unidos não pode arriscar perder porta-aviões. Se a China vencer rapidamente uma grande batalha da ilha e subitamente se expandir, o que pode ser perdido? Aqui está uma lista de consequências terríveis para ponderar. Okinawa, território japonês perdido. Pequim neutraliza Singapura, assumindo o controle da rota principal para o Oceano Índico. Coreia do Sul, Japão e Austrália ficam isolados. Se a China afirmar que vai bombardear a Califórnia, a menos que os Estados Unidos desistam de Guam, o que dirão os personagens como o presidente João e o secretário de Estado Antony Blinken? Eu acho que eles vão falar, não, tá bom, a gente deixa pra lá, pode ficar com Guam. Pequim está fazendo uma oferta que os políticos partidários não podem recusar? Podemos deter a China, se não projetarmos fraqueza. O problema da Batalha da Frota de 2021 da Marinha e o conceito do Exército de Fogo a longo alcance são exemplos de conceitos operacionais criativos para as Forças Armadas e que podem derrotar a China. O que poderíamos utilizar são vários navios pequenos e baratos armados para suprimir o poder de fogo chinês baseado em terra, para que os porta-aviões possam chegar com o golpe de misericórdia, tá? Aí eles deixam um detalhe aqui, ó, as opiniões expressas nesse artigo são as opiniões do autor e não refletem necessariamente a opinião do Epoch Times, tá? Então vocês vejam bem, e tá aqui, ó, corroborando, ó. Eu vou mandar esse aqui também, mas é que é muito longo, não tem como eu ler aqui, porque já passamos de 20 minutos de vídeo, tá? Mas vocês vejam bem, uma das estratégias que os Estados Unidos está usando é começar a elevar, fazer uma ascensão da Índia, tá? Para substituir a China como potência. Mas é assim, tirando um problema, construindo outro. Tira um problema, constrói outro. E é assim que eles estão fazendo. Teria que ter uma solução definitiva, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, espero contar com a ajuda de vocês, tá? É importantíssimo. Deixe um like, deixe um comentário, compartilhe o vídeo, que é pra gente alcançar o maior número de pessoas possível. A coisa tá ficando muito séria no mundo, tá bem? Um grande abraço aí e até a próxima.